Uma pergunta bem simples para você. Esse homem de preto aqui, esse homem mau, quer sequestrar essa menina aqui. O que ele faz para convencê-la a entrar na van dele? Para atraí-la? Por acaso ele apresenta uma arma e aponta para ela? Por acaso ele apresenta um taco de beisebol cheio de sangue? Ou ele oferece balinhas para ela? É óbvio que ele vai oferecer aquilo que ele sabe que ela gosta de ouvir, que ela gosta de ver. Esse, basicamente, é o estado das igrejas atuais. As igrejas atuais, o sistema religioso de hoje, é esse homem de preto aqui, disfarçado e oferecendo as coisas que você quer ver, que você quer provar e que você quer ouvir. Tem gente que quer ouvir o quê? Experiências espirituais, promessas, evangelho da prosperidade. Eles adoram isso. O que eles fazem? Eles entram na van. A van é aquela igreja. E aquela igreja ali leva à morte espiritual. Por quê? Porque não segue o evangelho verdadeiro. Outras pessoas não caem nesse negócio de evangelho da prosperidade ou de experiências espirituais e profetada. Outras pessoas caem por sermões bonitos, inteligentes, com falas que parecem sábias. Eles simplesmente vão e seguem. Eles são cheios de orgulho. Eles gostam disso, desse tipo de coisa. Mas essas coisas ou são erradas, ou possuem erro, ou as pessoas que falam essas coisas e que pregam esses sermões bonitos, elas mesmas não vivem o evangelho. Aí a pessoa vai, a menininha vai e entra na van. Vai para onde? Se um cego guiar outro cego, se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então só existe uma verdade, só existe um evangelho. Essa menininha aqui representa a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas de hoje no sistema religioso. O diabo se disfarça de diversos tipos de fantasia, diversos tipos de placas na parede, diversos tipos de denominações, de doutrinas, e oferece para cada um, para cada pessoa, aquilo que a atrai, aquilo que lhe interessa. Por isso que tem tantas igrejas diferentes, para atrair o povo, para ver no que eles caem. Porque qualquer coisa que eles vão cair já é erro, já é do diabo. Por quê? Porque não bate com a verdade da Bíblia. A gente já vai ver essa verdade, mas a maioria do povo, essa menina tolinha aqui, ela está sorrindo para um estranho, mas não está analisando. Mas quem são as ovelhas de verdade? O que as ovelhas de verdade fariam e como as ovelhas de verdade reagiriam a essas ofertas? Aqui está a ovelha de verdade. Ela pensaria: opa, como assim? Será que eu devo comer essa balinha que ele está me oferecendo? Ou será que eu devo pensar: eu acho que tem algo de errado aqui. Entendeu? Eu acho que tem algo de errado aqui. Essa pessoa aqui, se ela for sábia, ela vai bater o que ele está falando com a Bíblia. E vai ver: opa, não está batendo com a Bíblia. Tem algo de errado. Eu não entro mais ali. Eu não frequento mais essa igreja. Eu vou sair dessa van. Digamos que existe essa possibilidade. Porque para Deus tudo é possível. E isso que acontece com as ovelhas de verdade. Aquelas que estão perdidas no sistema religioso, mas que buscam a Deus com todo o coração, e a verdade lhes é apresentada. E quando elas encontram essa verdade, elas abraçam essa verdade e saem desse meio de engano e as ia conduzir para o fogo do inferno. Entendeu? Enfim, qual é essa verdade então? Você tem que ler a Bíblia, você tem que ler o Novo Testamento. E se você quer saber se uma igreja é verdadeira ou falsa, vê se bate 100% com ele. Se as pessoas que estão lá batem 100% com ele. Elas são um reflexo daquilo que a Bíblia está falando. Porque se não são, ou se estão desobedecendo a palavra, eles simplesmente não são da palavra, eles apenas estão usando o nome de Deus em vão. Entendeu? Então vamos aqui, rapidinho, ver o que em 2 Pedro 2 diz. Mas também houve falsos profetas entre o povo. Assim como entre vós haverá também falsos mestres, falsos pastores, falsos professores, que introduzirão encobertamente. Ou seja, sem você perceber, eles estão introduzindo o quê? Estão colocando o quê dentro da igreja?
Heresias condenáveis. Condenáveis ao quê? Ao fogo do inferno. Heresia é uma obra da carne. Gálatas 5. E até mesmo negando o Senhor que os comprou, trazendo sobre si repentina destruição. A partir do momento que você permite pecado, que você traz, ou que você aceita, ou quando você consente com o pecado, heresia é um pecado, você está negando o Senhor, porque Ele te chamou para ser santo. Ele te chamou para ser perfeito, assim como o Pai que está no céu é perfeito. Ele te chamou para ser obediente. Então, quando você é conivente com desobediência, com erro, com pecado, seja o próprio pecado ou o pecado alheio, o que você está fazendo? Você está negando o Senhor Jesus, você está desobedecendo. E muitos seguirão as suas maneiras perniciosas pelas quais o caminho da verdade será blasfemado. As igrejas de hoje blasfemam a palavra de Deus, porque elas permitem heresias, elas permitem erro, elas não obedecem à palavra. Então elas estão blasfemando a verdade a partir do momento que elas dizem que são da verdade, que pertencem à verdade, que são cristãs, mas ainda assim desobedecendo a palavra. E através da cobiça, eles farão mercadoria de vós com falsas palavras. Ou seja, aqui ó, ele está com falsas palavras aqui, tentando induzir a menininha a comer aquilo ali, a entrar na bandeira, não é? Sobre os quais o julgamento não tardará e a sua perdição não adormece. Então, essas pessoas, esses falsos profetas, eles vão queimar. O problema não é que eles vão queimar. O problema é que eles vão levar quem os segue para queimar junto com eles. Um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. E se você ensina heresia, se você ensina erro, a pessoa a qual você está ensinando está consentindo com o seu erro. Do contrário, ela não permaneceria ali. Então você multiplica o seu pecado e reflete o seu pecado nos outros. Então você é um multiplicador, digamos assim, de pecado, de pecadores. Você se multiplica pelas suas heresias. Você leva mais gente para o inferno com você. Entendeu? Em 2 Timóteo, capítulo 3, a mesma coisa é dita. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos. Pessoal que vive postando fotos de si toda hora, que vive se gabando, postando suas conquistas, vãs, inúteis, carnais, na internet, nas redes sociais. Ah, eu consegui isso, eu consegui aquilo. Enfim, não é uma pessoa discreta, não é uma pessoa piedosa, santa. É uma pessoa carnal, que está se gabando. Avarentos, presunçosos, orgulhosos. Orgulhoso é uma pessoa que não recebe instrução. O que ela acha é o que vale, não importa o que a Bíblia diz. Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. Tem gente que blasfema a palavra já utilizando isso aqui de forma herética. Por exemplo, ela vai falar à pessoa que você não pode desobedecer ao seu pai e sua mãe, mas você esquece de colocar o contexto na situação. Seu pai e sua mãe estão mandando você pecar ou desobedecer a Deus, você não pode desobedecer a Deus, você não pode pecar. Aí sim você pode ser desobediente ao pai e à mãe, porque eles estão fazendo e incitando você a ser desobediente a Deus. E se você ama Deus acima de tudo, você vai colocar Deus acima de tudo. Então, toma cuidado com essas heresias que o pessoal usa. Ingratos, profanos. Quem é profano não é santo. Tem afeto natural. Eles não amam o próximo. Irreconciliáveis. Eles não se reconciliam. Entendeu? Isso aqui também vale a mesma coisa. Muitas pessoas podem cometer heresias ao usar isso aqui de forma errada. A partir do momento que Jesus falou para você cortar tudo que ofende a Deus, inclusive todos, e se separar de quem não quer se separar do pecado, você não pode se reconciliar com essas pessoas. Entendeu? A não ser que Deus intervina. Porque o sujo quer ser limpo, ele não pode andar com sujo, ele tem que sair do meio dos sujos. E o limpo quer se manter puro, ele não pode voltar para o meio dos sujos. Ele não pode se reconciliar com eles, entendeu? Então é preciso colocar tudo no seu contexto. Falsos acusadores, incontinentes é quem não tem controle. Cruéis, inimigos daqueles que são bons.
Ou seja, os falsos cristãos, os pagãos, os pecadores, enfim, eles são os inimigos dos cristãos de verdade, aqueles que seguem a Cristo. Traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, só parecem ser pios. O que é piedade? É o contrário de impiedade. Piedade é santidade, é ser de Deus de verdade, obediente, entendeu? Tem aparência de cristão, tem aparência de ser alguém obediente, de alguém que é seguidor de Deus, de alguém que tem comunhão com Deus, mas negando o poder dela. De que modo? Eles negam o poder da piedade, o poder de você ser santo de verdade. Eles negam aquilo que Jesus falou em João 8,36, que aquele que o Filho liberta, está liberto de verdade. Eles negam isso, mas eles ainda dizem e ousam dizer que são de Cristo. É a mesma coisa que a gente fala sempre toda noite, em 1 João 5-6. Aqui, ó, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andávamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Esses daqui de 2 Timóteo, eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder dela. De que modo? Eles andam em trevas, eles são mentirosos. Eles ainda são pecadores, eles ainda não pararam de pecar, eles não conseguem parar de pecar. Então eles não têm comunhão com Deus. Eles só dizem que têm, mas pelos frutos conhecereis. Está saindo o fruto podre da árvore. Essa árvore não é santa, essa árvore não é de Deus, não foi regenerada. Cadê? Aqui. O que a Bíblia manda fazer? Destes, afasta-te. É isso que a Bíblia está mandando você fazer. Sai do meio dessa gente. Não é porque ela usa o nome de Cristo que ela é cristã. É pelos frutos que você conhece a árvore. Se está saindo o pecado da árvore, a árvore não é santa. Se eles dizem que tem comunhão com Deus, apesar de eles terem aparência de piedade, mas eles não param de pecar, eles não têm comunhão nenhuma com Deus. Eles são mentirosos de acordo com a palavra de Deus. Destes, você tem que se afastar. Sai do sistema religioso que nega a palavra de Deus. Enfim, como que a gente define um servo de Deus? Da forma mais simples, primeiro a gente tem que entender que a pessoa tem que nascer de novo. Em João 3, Jesus falou, respondeu-lhe Jesus dizendo, na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. A única forma de você nascer de novo é você ser sepultado com Cristo. A sua antiga criatura pecadora tem que morrer junto com Cristo. Entendeu? Eu acredito que isso seja dito em Romanos 6. Aqui, ó. Romanos, vamos pegar do 3 aqui em diante. Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. Batismo qual? Batismo do Espírito Santo. Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Entendeu? Então, a antiga criatura, aqui ó, vamos continuar lendo. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, o pecador morreu com Cristo, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. O que significa estar liberto de algo? Significa estar sem aquilo. Se eu te liberto da sua carteira, você está sem a sua carteira. Sua carteira ficou comigo. Né? Se eu te liberto de qualquer coisa, aquela coisa, a ela você não está mais sujeito. Se eu te liberto da prisão, você não está mais na prisão. Entendeu? Se você foi libertado do pecado, o pecado não manda mais em você e não tem mais poder sobre você. Porque você morreu para o pecado. Ora, se morremos com Cristo, queremos que também viveremos com Ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não tem mais domínio sobre ele. Pois quanto a morrer, ele morreu uma só vez para o pecado, mas quanto ao viver, vive para Deus. Quantas vezes você morre para o pecado? A partir do momento que você é batizado no Espírito Santo, você já morreu para o pecado uma única vez. É uma única vez que você morre para o pecado. É um único arrependimento verdadeiro.
Assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em seus desejos. Se o pecado reina, ele manda em você, ele tem domínio sobre você. Então você lhe obedece. Mas se ele não reina, se ele não manda em você, por quê? Porque o corpo do pecado morreu e você está liberto dele, você não lhe obedece mais, você não peca mais. A evidência de ser servo do pecado, de acordo com Jesus Cristo, em João 8,34, é o simples fato de cometer pecado. Entendeu? Aqui o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você obedece ao pecado, você é escravo dele, você é servo do pecado, você não é servo de Deus. Por isso que Jesus veio para te libertar do pecado. Entendeu? Então você tem que se afastar dessas pessoas que são pecadores e usam o nome de Cristo. Dizem que são santas, ou dizem que são de Cristo, de Deus, que têm comunhão com Deus, mas não pararam de pecar. É isso que a Bíblia manda a gente fazer. Então a evidência de ser salvo está aqui. Primeiro você tem que nascer de novo. E quando você nascer de novo, você não é mais da carne, você é nascido do Espírito Santo. E se você nasceu de novo do Espírito Santo, você não é mais um pecador, você é uma nova criatura. Isso está bem explícito aqui em 1 João 3, 6 em diante. Qualquer que permanece nele, em Cristo, não peca, ou qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Aquele que comete pecado é do diabo, e aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Essa é a evidência da salvação. Parar de pecar. E por quê? Porque você obedece ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, vai e não peques mais. Ele mandou você ser perfeito, ele mandou você santo. 1 João 2,4 fala que aquele que diz eu o conheço, conhece a quem? A Jesus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está com ele. Se você diz que é cristão, porque para conhecer Jesus você tem que ser cristão, você tem que nascer de novo. Você tem que simplesmente nascer do Espírito Santo. Então aquele que diz que é cristão, mas não obedece a Deus, não obedece a Jesus, é um mentiroso. A verdade não está com ele. Mas quem guarda, quem obedece a sua palavra, nessa pessoa verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve, é um dever, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Como que Cristo andou? Sem pecado. É simples assim. Vamos, aqui em Apocalipse tem um versículo específico falando novamente sobre guardar. Aqui, e guardar significa obedecer. Aqui está a paciência dos santos. Não existe santo pecador. Ou é santo ou é pecador. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Ou seja, os santos são aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Em Colossenses, está aqui, 1:21. E a vós que noutro tempo eres alienados e inimigos em vossa mente, ou seja, vocês que antes, no passado, eram separados e inimigos de Deus na vossa mente pelas vossas obras mais, pelos pecados, agora, contudo, vos reconciliou. Deus é separado do pecado. Então, a única forma de você ser reconciliado com Ele é sendo separado do pecado também. Se você quer ser um com Deus, você tem que ser separado daquilo que Ele é separado. E daqueles que Ele é separado. De quem que é Deus separado? Dos pecadores. Então, se você quer ter algum tipo de comunhão com Ele, você não pode mais ser pecador. Você tem que nascer do Espírito Santo. Vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para vos apresentar santos. Aí sim você foi reconciliado, porque você se tornou santo e irrepreensível, sem motivo de repreensão, inculpáveis diante de seus olhos, sem culpa. Se permaneceres fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, e que foi pregado a toda a criatura que é debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei o ministro. Entendeu? Essa aqui é a evidência da salvação. Se você é santo, se você é irrepreensível, se você é inculpável diante dos olhos de Jesus Cristo, diante dos olhos de Deus. E essa é a obra de Jesus, não foi você que se salvou, é Jesus que salva. Em Judas 1:24, está aqui, ora aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória com abundante alegria. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder agora e sempre. Amém. Então a obra de Jesus não é apenas perdoar os seus pecados. Ele te mantém preservado, ele te mantém santo. E ele te impede de cair em pecado.
Para quê? Para apresentar você sem defeito. Porque se você continuar caindo em pecado, você continua com defeito, você continua manchado. Você não está reconciliado com Deus, entendeu? Em 1 Coríntios, capítulo 10, tem um começo aqui que fala umas coisas interessantes. Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo alimento espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia. E a rocha era Cristo. Mas a maioria deles Deus não se agradou, pois ficaram estendidos no deserto. Punição. Deus não se agradou. O que aconteceu? Eles foram punidos, não é? Ora, estas coisas foram exemplos para nós. Tudo que aconteceu ali foi exemplo para a gente, a fim de não cobiçarmos e de não desejarmos coisas mais pecaminosas, como eles cobiçaram. O que aconteceu com quem desagradou a Deus? Punição. Certo? Nem sejais idólatras, como foram alguns deles, conforme está escrito, o povo assentava-se para comer e beber e levantava-se para se divertir. Temos aqui um pecado listado. Cobiça e coisas mais, pecado, a cobiça também é idolatria, a mesma coisa. A Bíblia fala que a cobiça é idolatria. Nem cometamos fornicação, outro tipo de pecado, como alguns deles cometeram e caíram em um dia 23 mil. O que isso aqui significa? Deus destruiu, Deus matou 23 mil em um só dia por causa da fornicação. Nem tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e foram destruídos pela serpente. Nem murmureis, como também alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Então, o que a gente está vendo aqui? Novamente. O que desagrada a Deus é a desobediência ao pecado. Então, eles foram punidos. E aí, eles cobiçaram coisas mais, continuaram pecando. E o que aconteceu? Eles foram idólatras. Aqui, ó. E foram fornicários, né? Fornicadores. O que aconteceu? Caíram. Deus matou. Pecador. Tentaram a Cristo e foram destruídos. Deus matou. Murmuraram e foram destruídos. Deus matou. Todas essas coisas foram o quê? Exemplos. Então você não está entendendo que se você continuar pecando, você vai ser destruído? A Bíblia toda fala isso para você, meu Deus. Vamos continuar aqui. E elas estão escritas para nossa admoestação, sobre quem os fins dos séculos está chegando. Então essas coisas que aconteceram no passado foi para a gente aprender a não agir igual a eles. Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos tem sobrevindo tentação que não seja comum aos homens. Ou seja, tudo que você passa, todo mundo passa também. Você não é especial. E seus sofrimentos também não são especiais e exclusivas a você. Mas Deus é fiel, qual não permitirá que sejais tentados acima do que sois capazes. Ou seja, tudo que você sofre, você é capaz de aguentar. Porque Deus é fiel. Mas também, com a tentação, fará um caminho para o quê? Para escapar. Para que sejais capazes de suportá-la. Então, não tem desculpinha, é difícil demais, parar de pecar, Deus não sabe. Tanto que eu estou sofrendo. Olha, o que você está sofrendo é de acordo com a medida que você é capaz de suportar. Então não tem desculpinha não. O que tem é falta de fé, de amor e de obediência. Entendeu? Se você obedecer, você vai conseguir. Se você se dedicar, se entregar, se negar a si mesmo de verdade, você será libertado de todo o pecado. A palavra diz em Filipenses 1:29, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então, será que seu pastor, sua igreja, o pessoal sofre por Jesus? O que é sofrer por Jesus? É carregar a cruz, é perder tudo que for necessário e sofrer pela justiça de Deus, para viver em santidade, para se separar de quem não quer viver em santidade. Isso aqui é um grande exemplo de sofrer por Deus. Todos os meus irmãos, quase todos, perderam quase tudo. Que era de material, pessoas, de família, e bens, e tudo que não estava atrelado a coisas santas, entendeu? Eles perderam. Eles sofrem por Cristo diariamente.
Todos os cristãos de verdade sofrem por Cristo. Sofrer não é qualquer coisa que eles inventam nas igrejas de hoje. Sofrer é sofrer pela obediência, pela justiça. Então, pelos frutos os conhecereis. Se a pessoa não sofre por Cristo, se a pessoa não parou de pecar, se a pessoa não obedece a Cristo, são todos bandeiras vermelhas, entendeu? Alerta vermelho. A pessoa não é de Cristo, ela não sofre por Cristo. Vamos continuar aqui em Mateus 8, 19. E chegando um certo escriba, disse-lhe a quem? A Jesus: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, não tem onde deitar sua cabeça. O que é que Jesus está falando aqui? Você quer me seguir de verdade? É isso que ele está perguntando. Eu não tenho casa. Nesse momento dessa pregação aqui, desse período aqui, Jesus não tinha casa, Jesus não tinha onde deitar, casa fixa, né? Onde deitar a cabeça dele. Ele está perguntando: você está disposto a perder tudo por mim? A perder sua moradia, a perder seu conforto? Porque quem segue a Cristo é cristão. Discípulo de Cristo e cristão quer dizer a mesma coisa. Então Jesus está perguntando para ele: será que você está disposto a ser cristão de verdade? E eu pergunto para você: será que você está disposto a ser cristão de verdade? Será que você está disposto a largar emprego que ofende a Deus, que tem pecado no meio? A largar pessoas, a largar coisas, a largar casas, família, filhos, pais? Todos nós largamos essas coisas. Eu não estou mentindo para você. Pergunta para Deus, seu minto. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Jesus, você vai ver que ele não faz acepção de pessoas. Mas Jesus disse-lhe: segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Ou seja, deixa os pecadores para trás. Mortos aqui, que vão sepultar o pai dele que está morto, são os mortos espirituais. Por quê? Porque eles não estão lá seguindo Jesus. Eles não querem saber de Jesus. Eles estão em pecado. Jesus sabe de tudo. Ele sabe quem vai seguir e quem não vai seguir. Deixa os mortos, sepultem seus mortos. Pelos frutos os conhecereis. Entendeu? Deixa os pecadores que não querem parar de pecar para trás e me segue. Será que você está disposto a não só perder coisas, mas também perder família? A Bíblia toda fala tudo isso. Entendeu? Lucas 6,16. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu digo? Então não adianta você cantar para Jesus, orar, falar que Ele é seu Senhor, se você não obedece a Ele. Fazer o que Ele diz é obedecer. Você está disposto a perder essas coisas, essas pessoas que ofendem a Deus, que não querem largar o pecado? Está disposto a carregar sua cruz, a negar a si mesmo? Porque se você tiver, você é sábio. Aqui, ó, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, ou seja, põe em prática, faz, obedece, eu vos mostrarei a quem ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, a corrente batia veementemente sobre aquela casa e não a pôde abalar, pois esta estava fundada sobre a rocha. Esse aqui praticou, esse aqui foi o sábio. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual a corrente batia veementemente e imediatamente desabou, e foi grande a ruína daquela casa. Se você obedece a Cristo, você não vai cair, não importa a tentação que venha sobre você, não importa o que você perca, porque você vai estar firmado em Cristo, Ele é a rocha, Ele é o Salvador. Mas se você não obedece, você vai cair e ponto final. Entendeu? Então, vamos voltar, terminar com o início. É melhor você pensar bem, analisar bem aonde que você está, ver se as pessoas estão obedecendo a palavra. Mas eu vou dizer para você que certamente não estão, entendeu? Só se você ganhou na Mega Sena jogando 1, 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? E depois você jogou outra vez 7, 8, 9, 10, 11, 12 e você ganhou 2 vezes seguida, entendeu? Para estar numa igreja de verdade, cheia de membros, assim, que são seguidores de Cristo de verdade. Paulo falou em Romanos 16, 17: suplico-vos, irmãos, que observeis os que causam divisões e ofensas contra a doutrina que aprendestes e afastai-vos deles. Se qualquer pessoa na sua igreja, o pastor da sua igreja, se eles não ensinam, se eles não vivem essas coisas que eu estou mostrando para você e eu não estou inventando, isso aqui é a Bíblia, eu vivo a Bíblia, eu, meus irmãos e irmãs, se eles não fazem isso, se eles não aceitam, se eles não simplesmente não falam e omitem, eles causam divisões e ofensas na doutrina, eles suprimem a verdade para dar conforto a você, para dar docinho para você, e você não se liga, entendeu? O que você tem que fazer?
Se afasta, sai dessa igreja, sai desses falsos pastores, sai desses falsos crentes, porque eles não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre. E com boas palavras, eles honram, com um docinho ali, eles enganam os corações dos ingênuos, dos tolos que não procuram a verdade de verdade. Porque se buscassem, a achariam. Mateus 7,7 fala isso. Mas os salvos estão aqui, porque a vossa obediência veio a ser conhecida a todos os homens. Alegro-me, pois, em vosso nome, mas eu ainda quero que sejais sábios no que é bom, ingênuos para o mal. E o Deus da paz esmagará em breve a Satanás debaixo de vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Entendeu? Então faça a sua parte. Se você não quer ser cortado fora pelo próprio Deus ao qual você ora e diz que serve. Qualquer coisa, manda uma mensagem no Instagram. Valeu.